Vamos agora chegando ao nosso quarto dia do nosso desafio Leitor Proficiente. E hoje o conto analisado vai ser O Menino, de Lígia Fagundes Telles. Já sendo muito gratificante passar todos esses dias aqui analisando, durante toda essa semana, na verdade, né? Os contos de Lígia Fagundes Telles, uma escritora extraordinária, com muitos ensinamentos. A cada conto que você lê, você vai realmente percebendo, compreendendo, entendendo cada vez mais sobre a escritora e ver o quanto ela realmente deixou como legado, né? A sua escrita, o seu conhecimento e a sua análise profunda a respeito dos personagens. Então, se você gosta da análise psicológica de personagens, com certeza você vai se identificar muito com os contos de Lígia Fagundes Telles. É importante ressaltar que esses contos eles foram retirados da coletânea chamada de Antes do Baile Verde. É muito interessante essa coletânea. Inclusive, o conto de hoje, O Menino, é o último conto dessa coletânea. E assim, a própria autora fez a seleção desses contos. Muitos contos que ela escreveu ainda no período que estava iniciando a sua produção escrita, ela acabou retirando da coletânea. Inclusive, ela até pediu, né, que não fosse mais realizada a leitura desses textos ou a publicação desses textos, porque ela considerava que o leitor precisava realmente adentrar ou ter uma experiência muito melhor com uma escrita mais madura por parte dela. Foi o posicionamento de Lígia Fagundes Telles. Então hoje eu vou falar sobre esse conto, O Menino. É um conto assim que traz uma profundidade, uma explosão de um sentimento que é muito interessante. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção nesses detalhes de como nós, enquanto leitores proficientes, podemos perceber essas nuances, perceber todo esse desenvolver, esse mostrar, né, desse interior do personagem. E Lígia, né, como todos os contos que até então nós fizemos a análise, ela trabalha muito essa questão desse personagem protagonista que tem sempre uma tensão, um conflito existente, e ele está sempre refletindo, pensando sobre a sua relação com o outro, ou seja, com o mundo exterior, e como ele consegue absorver ou interpretar essa relação. Então, o menino vai acontecer justamente nesse sentido. A gente acabou de fazer análise de As Pérolas, em que a gente vê mais ou menos esse mesmo posicionamento, né? No caso de As Pérolas, a gente tinha Tomás, o marido, observando a esposa Lavínia se arrumando para ir a tal reunião. E ele fica admirando. Nesse conto em específico, a gente observa que agora quem está sendo admirada é esta mulher, que é a mãe. O nome dela não é citado durante o texto, mas ela está se arrumando, se perfumando. E quem a observa agora é o filho, que é o menino, que também não tem um nome, ele só é chamado de menino durante o texto, né? É o menino, que a gente sabe que é o filho dessa mulher. E a gente percebe que existe uma admiração muito grande por parte do menino em relação à mãe. Ele a acha a mais bonita entre todas as mães, ele tem orgulho dela, ele fica projetando, imaginando que se um dia casasse, teria que ser como uma mulher, como ela, perfumada, usando Van Ver. E na verdade, ele percebe que essa questão de colocar o perfume, de se arrumar, pentear os cabelos, todos os movimentos, toda essa movimentação da cena é colocada detalhadamente, numa cadência que faz com que esse leitor perceba as nuances dessa parte exterior que, na verdade, reflete no interior, nesse poder ou até mesmo nessa admiração existente no que diz respeito, né, a essa relação entre a mãe e o filho. E ela jovem, né? Inclusive ele pergunta qual a idade dela, ela diz que entre 30 e 31, não diz exatamente a idade, mas assim a gente percebe que é uma mulher jovem, uma mulher bonita, uma mulher atraente, pelo menos através dos olhos do menino nós conseguimos chegar a essa conclusão. Só que aí ela está se arrumando para quê? Ela vai levar o filho para o cinema. Ele está ali todo animado, né? Vai sair com a mãe, vai ao cinema. E ele tá ali se achando o máximo.
Esse período de transição da idade do menino, a gente consegue constatar através de algumas pistas que são colocadas no texto. Primeiro que ela ainda diz que ele é um nenenzinho, o nenenzinho dela, e ele fica um pouco encabulado, dizendo, não, que é isso? Nenenzinho nada, já sou um homem. Inclusive pergunta se ele quer usar o perfume. E ele diz, não, homem não usa perfume. Né? Então ele tá querendo ser aquela coisa assim, bem o homem feito, né? E ela meio que rindo, né? Achando engraçada aquela situação, porque ele gostava desse contato, existia entre eles uma admiração e um contato, uma coisa muito maternal de fato. Tem uma passagem aqui que chama bastante atenção, e ainda quando eles ainda não tinham saído da casa, diz assim, o menino afundou a cabeça no colo perfumado, quando não havia ninguém olhando. Achava maravilhoso ser afagado como uma criancinha, mas era preciso mesmo que não houvesse ninguém de perto. Então, por perto. Então, o que a gente percebe dessa relação? Ele gostava daquele carinho da mãe, né? Ele gostava de ser mimado por ela, mas na verdade ele já estava numa idade que estava crescendo, então ele não queria passar vergonha na frente dos colegas, perto das outras pessoas. Então ele procurava sempre lugares mais reservados para que ele pudesse desfrutar, né? Se deleitar desse carinho todo aí entre a mãe e ele. Então a gente vê que essa relação maravilhosa até então. Mas aí muita coisa vai me surpreender nesse conto, porque toda essa visão dela, dessa mãe idealizada, maravilhosa, linda, deusa, vai cair por terra. Por que será? Se você ainda não leu esse conto, você deve estar pensando agora, o que será que vai acontecer agora nessa narrativa que vai quebrar essa expectativa por parte do leitor? Porque quando ele vai lendo, ele imagina que, nossa, de repente esse conto termina ainda nessa mesma cadência, nessa mesma sintonia de amor entre mãe e filho. Porém, muita coisa vai acontecer e vai me surpreender durante a narrativa. Vamos observar agora aqui que antes de sair de casa, ela faz recomendações à empregada de que diga ao doutor, veja a palavra usada, né? Diga ao doutor que eles tinham ido ao cinema. Então, o menino todo animado, andando na rua com a mãe, achando que iria ser mais uma tarde, né? Entre eles ali, né? Quando eles estariam juntos, se entretendo, se divertindo. Vamos agora perceber a atitude, a expressão corporal desse menino. Como é que ele estava se sentindo tão maravilhado com aquela situação? Tem assim, na rua, ele andava pisando forte, o queixo erguido, os olhos acesos. Tão bom sair de casa dado de mãos dadas com a mãe. Melhor ainda quando o pai não ia junto, porque assim ficava sendo cavalheiro dela. Quando crescesse, haveria de se casar com uma moça igual. Anita não servia, que Anita era sardenta. Nem Maria Inês com aqueles dentes saltados. Tinha que ser igualzinha à mãe. Essa passagem nos revela o quanto existe um encantamento por parte desse menino em relação à mãe. Quando ele passa na rua, a caminho do cinema, veja como ele se vangloria, como ele está orgulhoso, né? O queixo erguido, os olhos acesos. Nossa, olha a minha mãe, né? Minha mãe é linda, minha mãe é maravilhosa. Então, a gente vê o quanto ele se orgulha de estar passeando pela rua com ela, de ser visto com ela por outras pessoas. E aí, é interessante que ele começa também a pensar que provavelmente ele casaria com uma mulher. Olá, seja bem-vinda, Elaine. Então, ele começou a imaginar o seguinte, eu vou estar ali andando e pensando ao mesmo tempo como seria a minha possível esposa, então ele já começa a descartar as menininhas da idade dele, né? Já pensar, olha, uma é sardenta, a outra tem dente saltado. Não, elas não têm o ideal de beleza da minha mãe. Quando eu quiser casar, eu vou casar com uma mulher igualzinha a ela. Isso só reforça toda a admiração, né? Que esse menino tem em relação à mãe. Mas a gente vai se surpreender, porque aí ele começa a conversar com a mãe, dizendo que era bonitinha. A mãe diz que acha a menina bonitinha, que é a Maria Inês, e aí ele vai dizendo que não. E nisso daí, ele fica pensando mais uma vez nessa questão muito sinestésica no texto, não é? Porque faz essa referência à questão do perfume dela. E ele pergunta qual é o nome do perfume. Ela diz que é o Van Ver, que quer dizer vento verde. Ah, tem vento verde, acha engraçadinho, ri. E ali eles vão conversando. Só que aí no meio dessa conversa, ele para na frente da casa da mãe do Júlio, que é um coleguinha de escola. O interessante é que o Júlio estava conversando com alguns colegas no portão. E ele imediatamente ele começa a pensar no aspecto físico
da mãe do Júlio e faz uma comparação com a própria mãe dele. Então, se ele tinha esse ideal de que a mãe era maravilhosa, tinha essa concepção de que a mãe era maravilhosa, o que ele vai pensar? Bom, a mãe do Júlio não é essas coisas todas, né? Essa mãe não é essas coisas todas, não. A mãe do Júlio não é bonita como a minha. Pois agora eu vou me mostrar mesmo. Vou passar por aqui e todo mundo vai ver como a minha mãe é linda. Será que eles têm uma mãe assim, igualzinha a minha? Veja como ele estava se sentindo, se vangloriando, né? Por ter uma mãe que ele considerava como sendo tão bonita. E aqui tem dizendo assim, o menino fez questão de cumprimentá-los em voz alta, para que todos se voltassem e ficassem assim mudos, olhando. Vejam, esta é a minha mãe. Teve vontade de gritar-lhes. Nenhum de vocês tem uma mãe linda assim. E lembrou, deliciado, que a mãe do Júlio era grandalhona e sem graça, sempre de chinelo e consertando meia. Júlio devia estar agora roxo de inveja. Perceberam como esse menino amava, idolatrava essa mãe, colocava ela lá nas alturas? E aí a mãe pergunta, esse Júlio é bom aluno? Ele diz, é bom sim, ai, como eu. Ele, então não deve ser tão assim não. Existem também esses entremeios da história e que na conversação entre eles é sempre uma gracinha, uma coisinha leve, engraçada, enquanto ele pensa e se vangloria por ter uma mãe tão bonita. Vamos lá. Então ele começa a questionar sobre o filme. E aí, viu no jornal? Como é que é esse filme? É um filme de amor? Ah, sou fita de amor, porque ele fala de fita. A gente tá falando aí de um texto que, se não me falha a ideia, foi escrito na década de 50. E aí a gente vai perceber que ele coloca aqui essa ideia de fita, né? De chamar o filme de fita. É uma expressão mais antiga, que é presente aqui no texto. E aí ele diz assim, não sei. De repente ela começa a acelerar. Há uma quebra de padrão. Ela começa a andar muito mais rápido e ele começa a ficar sem entender. Nossa, essa mulher então estava calma aqui comigo, minha mãe. E de repente ela começa a correr, acelerar. O que é que está acontecendo? Por que ela corre tanto? Então, ele pergunta, você não viu no jornal? Ela não respondeu. Andava agora tão rapidamente que às vezes o menino precisava dar aos pulos para acompanhá-la. Quando chegaram à porta do cinema, ele arfava. Então foi bem rápido mesmo, mas tinha um rosto, uma vermelhidão feliz. Ele estava alegre, apesar de ter corrido tanto, achava, nossa, ela deve estar correndo por causa do filme, deve estar, pode ser que a gente esteja atrasado, coisa nesse sentido. Só que aí a sala de espera estava vazia, ela fica como se estivesse esperando alguém, demorando muito para entrar, e ele começou a ficar ansioso, dizendo, mãe, olha aí, o filme já começou, a gente tá perdendo, quando a gente chegar não vai conseguir mais nem entender a história. E ela, não, para com isso, dá um dinheiro, começa a ficar um pouco irritada. Ele percebe que é uma irritação por parte dela em relação ao fato dele estar cobrando que eles entrassem logo na sala do cinema, dá um dinheiro, pede para ele comprar um chocolate, e ele fica sem entender. De repente, ela vai e diz, não, vamos entrar. Entrando na sala do cinema, ainda escura, ele fica andando logo atrás de mim, eles teriam outras opções para sentar, mas ela escolhe justamente um lugar um pouco com mais difícil acesso, no final da fileira, onde tinham exatamente 3 cadeiras vazias. Ali ele já começa a achar meio estranho. Nossa, tem tanta possibilidade aqui, só eu e ela, a gente senta aqui e assiste o filme. Não. Ele vai roçando lá no povo, andando lá na fileira, chega no cantinho, senta, ela senta do lado dele, mas aí tem uma pessoa na frente dele que estava atrapalhando, o cabelo da pessoa atrapalhava a visão da tela. E aí ele começa a ficar irritado com aquilo, pede para trocar de lugar, ela diz, não, você vai ficar aí. Na verdade, ela não queria, era que ele ficasse no lugar dela, porque era necessário que a última cadeira ao lado ficasse vazia. E aí a gente já começa a criar umas expectativas, a pensar no seguinte, o que será que Lígia agora vai apresentar para quebrar essa tensão, né? Esse mistério do porquê da pressa, do porquê de ter demorado para entrar logo. Você estava com tanta pressa antes, por que não entrou logo na sala de cinema? Por que de ficar um pouco estressada com o menino? Até então estava tudo ótimo, lindo, maravilhoso, e agora estava um pouco estressada. Por que escolher exatamente esse lugar? Então são uma sequência de informações que fazem com que a gente comece, enquanto leitor, a tentar desvendar também as possibilidades ali do que estava acontecendo dentro da sala de cinema. E aí o que a gente vai observar? Quando, de repente, ele está ali meio agoniado, a mãe não permitindo que ele ficasse na outra cadeira, que seria muito mais confortável e teria uma visão melhor para que ele pudesse assistir o filme, aparece um homem no meio da escuridão.
Pasmem todos vocês, isso aconteceu. Apareceu um homem, passa por ele, senta ao lado da mãe dele. E depois que esse homem senta ao lado da mãe dele, parece que tudo se estabelece, tudo ficou tranquilo, calminho. E aí o menino começa a achar um pouco estranho. Mas enfim, vai lá olhar a fita. Inclusive a fita, como ele mesmo cita no texto, uma fita de amor, pô, ele usava essa expressão pô e ela reclamava, ela não gostava que ele ficasse dizendo isso. Mas enfim, ele começou a se envolver ali com a história. Finalmente a pessoa muda um pouco de posição, ele começa a ver melhor a tela e vai comer lá o chocolate que ele tinha comprado ainda na sala de espera. Só que de repente, quando ele olha para o lado, o que é que acontece? Ele vê a mãozinha pequena, é assim que é citada, pequena e branca, da mãe dele, indo ali, ó, apertar, segurar as pernas do misterioso homem que estava sentado ali ao seu lado. Imaginem o impacto, imaginem o susto, imaginem a decepção, o desespero desse menino, que sem compreender ao certo o que estava acontecendo, testemunhava ali que a mãe estava tendo algum tipo de relacionamento extraconjugal com tal homem misterioso do cinema. E pior, constatando de que, na verdade, a ida ao cinema foi somente o quê? Um pretexto usado por ela para sair de casa, acompanhada pelo filho, e não suscitar nenhum tipo de suspeita. Vamos lembrar o quadro anterior desse menino totalmente apaixonado, desse menino que venerava a mãe, que tinha um orgulho e que queria, por exemplo, até se casar com a mulher como a mãe. Isso tudo cai por terra em questão de segundos. Porque ele percebe que essa mãe que ele idealizou, que ele sonhou, que ele colocou como no mais alto pedestal, não era a mulher que ele imaginava, que ele havia idolatrado. Então a gente vai perceber o seguinte aqui, ó. Sei que já começou, mas não vamos entrar agora, ouviu? Não vamos entrar agora. Isso é aquela parte que ela ainda tá um pouco irritada antes de entrar no cinema. Então, deixa eu chegar na parte onde eu já contei pra vocês, né? Indicou os 3 lugares, ele sentou, sim, apertou o braço, pedindo que ele não insistisse mais para ficar reclamando, né, de onde eles estavam sentados. E aí, vamos lá para a parte que o homem misterioso chega, né? Não, desta vez ela não estava sendo nem um pouquinho camarada. Voltou-se então para lembrar-lhe que estava chegando muita gente. Se não mudasse de lugar imediatamente, depois não poderia mais, porque aquele era o último lugar vago que restava. Olha aí, mamãe, acho que aquele homem vem para cá. Veio, sentou-se na poltrona vazia ao lado dela. O menino gemeu, ai meu Deus, pronto. Agora que não restava mesmo nenhuma esperança, porque o último lugar que ela não queria que ele sentasse foi justamente onde o homem misterioso sentou. E aí ela começa a conversar um pouco com o menino, meio que para enrolar, falando um pouquinho sobre o filme que estava acontecendo. E aí ele diz assim, pegou o chocolate, meteu inteiro dentro da boca e tirou os caramelos do bolso para oferecê-los à mãe. Então viu a mão pequena, que é essa parte que eu queria encontrar aqui para vocês. Viu a mão pequena e branca, muito branca, deslizou pelo braço da poltrona e pousou devagarinho nos joelhos do homem que acabara de chegar. O menino continuou olhando imóvel, pasmado. Por que a mãe fazia aquilo? Por que a mãe fazia aquilo? Ficou olhando sem nenhum pensamento, sem nenhum gesto. Foi então que as mãos grandes e morenas do homem tomaram avidamente a mão pequena e branca. Apertaram-na com tanta força que pareciam querer esmagá-la. Nossa, que choque para o menino, hein? O menino estremeceu, sentiu o coração bater descompassado. Bater como só batera naquele dia da fazenda, quando teve de correr como louco, perseguido de perto por um touro. O susto ressecou-lhe a boca. Vamos agora observar toda essa movimentação, todas essas expressões do menino, mostrando o alto grau de estresse, o alto grau de decepção, de pavor que ele estava tendo diante do inusitado, né? Daquilo que ele não jamais esperava, né? Desse homem ali de mãos dadas com a mãe dele no cinema. E aí o chocolate foi se transformando numa massa viscosa e amarga.
Engoliu com esforço como se fosse uma bola de papel. Redondos e estáticos, os olhos cravaram-se na tela. Moviam-se as imagens sem sentido num sonho fragmentado. O sujeito estava em choque. Os letreiros dançavam e se fundiam pesadamente como chumbo derretido, mas o menino continuava imóvel, olhando obstinadamente. Um bar em Tóquio, brigas, a fuga do moço de capa perseguido pela sereia da polícia, mais brigas no esquina, tiros, a mão pequena e branca a deslizar no escuro como um bicho. Vocês perceberam isso, essa comparação? As mãos, ou a mão pequena e branca a deslizar no escuro como um bicho. Torturas e gritos, então se contrapõe aqui a mão da mãe e ao mesmo tempo as imagens que estão na tela. Então Lígia, ela teve nessa habilidade de contrastar, de estabelecer esse paralelo entre as imagens que o menino olhava na tela estático e o que ele conseguia perceber em relação à mão da mãe em contato com esse homem moreno de mãos grandes, né? Que é assim que ele é caracterizado na cena. Torturas e gritos nos corredores paralelos da prisão. Os homens agarrando as portas de grade, mais conspirações, mais homens. A mão... Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui, gente. A mão pequena e branca. A fuga, os faróis na noite, os gritos, mais tiros, tiros, o carro derrapando sem freios. Tiros, espantosamente nítido em meio do fervilhar de sons e falas. E ele não queria ouvir o ciclar delicado dos dois no diálogo entre os dentes. Eles falando baixinho, ele não queria ouvir aquilo. Pensem aqui, imagina essa cena de desespero do menino diante dessa cena. Então, antes de terminar a sessão, ou seja, antes de terminar o filme, ele percebe que essas mãos se desprendem. O homem, antes de terminar o filme, passa por entre ele e ainda roça o joelho nele, e ele diz que aquilo ali é como se fosse uma pontada, como se tivesse estourado um balão. É essa imagem criada. Então, quando a gente percebe que ele já está prestes a sair, ele com os olhos duros fixados ali na tela final, o momento em que ele apertou os olhos, então o menino retesou-se, os maxilares contraídos, trêmulo, fechou os punhos. Eu pulo no pescoço dele, eu esgano ele. Veja como ele agora estava com raiva, ele está ficando tão nervoso, tão estressado de ver a mãe ali naquele aconchego com esse tal estranho que seria o amante, que ele começa a ficar com raiva. Inclusive essas mãos em punho simbolicamente mostram todo o ódio, né? A revolta dele naquela situação. E aí ele pensa até em pular no pescoço, né? De machucar o homem. E aí ele fica observando aqui até o momento que o homem vai embora. E quando as luzes acendem, a mãe fica tentando travar uma conversa com ele, dar um beijinho. Ele, inclusive, é muito interessante que ele diz que quando a luz acende, ela está corada e feliz, da mesma forma que ela estava antes de sair de casa, quando estava diante do espelho se arrumando. Ou seja, a gente infere aqui que, na verdade, ela estava se arrumando no espelho toda feliz, porque, na verdade, iria se encontrar com a amante. Né? Então, a gente entende aqui, como havia se encontrado com ele e o homem já estava prestes a ir embora, ela estava feliz de novo porque tinha se encontrado com ele lá no cinema. E aí, é interessante essa passagem quando diz assim, estremeceu quando a mão dele pousou no seu ombro, a mão dela pousou no seu ombro. Aí a mãe colocando a mão no ombro do menino. Sentiu-lhe o perfume e voltou depressa a cabeça para o outro lado, a cara pálida, a boca apertada como se fosse cuspir. Engoliu penosamente. De assalto a mão dela agarrou a sua, sentiu-a quente, macia. E essa história da mão aí, porque houve essa movimentação da mão aí no cinema e ele, né, chocado ali com aquela situação, percebam que agora essa mesma mão toca nele, quente e macia, para ele há um sentimento de repulsa, de nojo, de asco em relação à mãe. Então essa mãe que até um tempo atrás era tão idolatrada e amava e o afagava, ele sentia tão acolhido, sentia tanto orgulho de tê-la como mãe, agora esse sentimento se revela em uma outra situação, porque ele agora tem nojo, ele tem repulsa. Ao perceber que a mãe, na verdade, estava ali no encontro com o amante, dentro da sala de cinema. Endureceu as pontas dos dedos retesado, queria cravar as unhas naquela carne.
Então veja que ele estava tão revoltado que ele pensou até em a vontade que ele tinha era de machucá-la também. Ele estava se sentindo machucado com toda aquela situação. E aí ela pergunta, você não quer andar de mãos dadas comigo? Ele começa a inventar uma série de desculpas, né? Ela beija, ele passa a mão no rosto, inclusive a imagem que Lígia coloca aqui é de que é como se ele estivesse limpando as mãos nos fundilhos. Você vê o nojo que ele estava sentindo dela. Quando ele, por exemplo, costumava limpar, né, as mãos das minhocas quando colocava no anzol. Então, mais uma vez, uma citação que colabora com essa ideia do nojo que ele estava sentindo da mãe depois de ter flagrado toda aquela situação dentro da sala do cinema. E aí ela fica preocupada, perguntando por que você tá assim, você ficou mudo, por que você tá tão calado? E aí ele começa a inventar uma história de uma dor de dente. Aí ela fala que você foi no dentista, fui, colocou uma massa, mas está doendo. Não tinha dor de dente nenhuma, na verdade ele estava chocado, perplexo com o que tinha acontecido e ele não queria conversar com ela mesmo, né? E aí ela diz a ele que assim que ele chegar em casa, ela vai dar uma aspirina para ele. Só que no meio do caminho, onde é que ele passa, gente? Diante da casa da mãe de Júlio. Lembra que quando eles estavam indo ao cinema, ele fez questão que todo mundo olhasse a mãe linda que ele tinha e que ele sentia orgulho e que queria gritar para todo mundo, que ele tinha certeza que não tinha nenhum colega dele com a mãe à altura da mãe dele. Agora, a visão que ele tem da mãe do Júlio, antes caracterizada como uma mulher assim, não tão vaidosa, um pouco desgrenhada, um pouco assim relaxada, agora ele vê por outro ângulo. Diz assim, ó, diante da casa de Júlio, instintivamente ele retardou o passo. Teve um olhar para a janela acesa. Vislumbrou uma sombra disforme passar através da cortina. Dona Margarida. A mãe do Júlio. Então ali ele já pensa que de repente Dona Margarida seria uma ótima opção para ser a mãe. Ele agora não tinha mais orgulho da mãe dele. Ele estava totalmente decepcionado, né? Então, vamos lá. Então, quando entraram na sala, quem é que está em casa? O pai dele. E esse momento, assim, que já antecede, já perto do final do conto, ele é muito interessante, né? Como Lígia, ela fecha os textos de uma maneira extraordinária. Assim, todos os contos que a gente fez, pelo menos todos os contos que a gente fez a leitura durante essa semana, a gente percebeu como ela fecha realmente com chave de ouro os contos, né? Ela acaba nos surpreendendo, porque ela coloca uma carga de tensão e de emoção muito grande. Agora o menino está diante do pai. O pai não sabia o que havia acontecido, mas ele, mais uma vez aquela história toda que a gente falou, né? Que Lígia gosta dessa coisa do fluxo do pensamento, dos pensamentos do personagem, daquilo que ele não exterioriza, mas que ele pensa. Então a gente vê isso aqui também, esse sofrimento do pensar, mas não se expressar, né? Não comunicar aos outros personagens o que se passa dentro dessa mente atormentada, né? Cheia de conflitos. E aqui diz assim, quando entraram na sala, o pai estava sentado na cadeira de balanço lendo o jornal. Como todas as noites, que esse reforço de como todas as noites da ideia de rotina. Ele era acostumado sempre a ver o pai naquela mesma situação. O menino estacou na porta. A certeza de que alguma coisa terrível ia acontecer paralisou-o atônito. Obumbrado. O olhar em pânico procurou as mãos do pai. Lembra lá que toda aquela parte que deixou em choque tem a ver com o quê? Simbolicamente, com as mãos. As mãos dessa mãe que toca nas mãos daquele homem, que toca nos joelhos do homem. As mãos do homem que apertam as mãos da mãe dele como se quisesse esmagar. E agora ele olha para as mãos do pai. Bem profundo isso aqui, não é? Nos faz refletir sobre o que simbolicamente isso representa para ele. E aqui, então, meu amor, lendo seu jornalzinho, é assim que ela se refere ao marido. Bem dissimulada, né? Tem acabado de ficar lá no mão pra lá, mão pra cá com o homem no cinema e agora, meu amorzinho, você tá lendo jornal? Perguntou ela, beijando o homem na face. Eu quero que vocês prestem atenção em todos os detalhes. Beijar o homem na face me soou como uma referência à traição de Judas, né? Porque Judas beija a face de Cristo e o trai. São esses detalhes, né, minha gente? Esses detalhes que a gente tem que prestar atenção. O que é que será que a escritora quis reforçar aqui? Tão sutil, não é?
Mas quando a gente tem mais experiência como leitor proficiente, a gente consegue perceber coisas, gente, que é aquela coisa que a olho nu você não consegue fazer. O leitor proficiente, ele tem um olhar microscópico. Ele consegue perceber essas nuances, esses detalhes, essas pistas que são dadas dentro da narrativa. E aqui o que acontece, ele diz assim: o olhar em pânico procurou as mãos do pai. Então, meu amor, lendo seu jornalzinho, perguntou ela, beijando o homem na face. Mas a luz não está muito fraca? Veja como ela é dedicada. A esposa dedicada e preocupada com o marido. A lâmpada maior queimou. Liguei essa por enquanto, disse ele, tomando a mão da mulher. Beijou-a demoradamente. Tudo bem? Que amor entre os dois, não é? Ou seja, dando essa indicação de que entre eles existe uma harmonia, uma relação muito boa entre essa mulher e o marido. Então vamos lá. Tudo bem. O menino mordeu o lábio até sentir gosto de sangue na boca. Como nas outras noites, igual. Você que tá pensando. Mordeu um pouco com raiva. Olha como ela age. Todas as noites é isso. E ela trai o meu pai. Veja esse conflito, né? Essa tensão aí do personagem. Então, filho, gostou da fita? Perguntou o pai, dobrando o jornal. Estendeu a mão ao menino, e com a outra começou a acariciar o braço nu da mulher. Pela sua cara desconfio que não. Gostei sim. Ah, confessa, filhote, você detestou, não foi? Contestou ela. Nem eu entendi direito. Uma complicação dos diabos, espionagem, guerra, máfia. Você não podia ter entendido. Entendi tudo. Interessante, né? Que se entendi tudo. Mais um traço, né, da ironia. Um personagem... Isso aconteceu no Conta as Pérolas, quando a gente fez a análise, tá? Quem não assistiu, vai lá assistir a resenha de As Pérolas, que você vai perceber que há também esse jogo da Lígia, né? Essa coisa de alguém perguntar uma coisa, ao outro responder, mas na verdade o que ele quis responder foi uma outra coisa referente ao que ele estava pensando, e não exatamente ao que foi perguntado a ele. Essa ironia, né? Entendi tudo. Ele quis gritar e a voz saiu num sopro tão débil que ele só ouviu. Estamos nos aproximando do final. E ainda com dor de dente, acrescentou ela. Desprendeu-se do homem subindo a escada. Ah, já ia esquecendo a aspirina. O menino voltou para a escada, os olhos cheios de lágrimas. Que é isso? Estranhou o pai. Parece até que você viu a assombração. O que foi? O menino encarou demoradamente. Aquele era o pai. O pai. Os cabelos grisalhos, os óculos pesados, o rosto feio e bom. Pai, murmurou aproximando-se. E repetiu num fio de voz, pai. Mas meu filho, o que aconteceu? Vamos, diga. Nada. Fechou os olhos para prender as lágrimas e envolveu o pai num apertado abraço. Ah, gente, que final! É interessante que a primeira vez que eu li esse conto, eu estava numa expectativa, numa tensão de que ele iria contar ao pai, né? O que tinha acontecido. Ele não faz isso. Mas depois a gente começa a entender o porquê. Ele não contou muito mais para não fazer o pai sofrer do que para proteger a mãe dele. Não foi uma questão de proteção à mãe. Foi uma questão de proteção ao pai, ao sentimento do pai. Quando ele viu a face do pai, quando ele viu o jeito do pai, ele disse, nossa, não posso contar isso. Não posso fazer o meu pai sofrer. Então foi mais uma demonstração de amor da parte dele ter silenciado, não ter contado o que ele tinha acabado de presenciar no cinema. Então a gente vê aí uma família aparentemente perfeita, mas que de perfeita não tem nada. Temos a descoberta, né? O mundo caiu desse menino. A gente fica até um pouco chateado, fica triste, né? A gente fica até um pouco com dó desse menino, né? Dele ter se decepcionado dessa forma. E isso mudou tanta coisa tão rapidamente, assim, não deu nem para ele assimilar bem o que tinha acontecido dentro dele, né? Desse movimento dentro dele de raiva, de revolta, de repulsa.
diante de ter tantos sentimentos positivos e de repente tudo é substituído por tanta coisa negativa. Mais uma vez, Lígia Fagundes Telles nos faz refletir sobre esses pensamentos, sobre essa natureza humana, sobre esses conflitos tão profundos que são apresentados ao leitor de forma tão detalhada. Gente, aqui acaba o conto, mas não acaba o legado da nossa grande escritora. O que eu quero dizer para vocês é que amanhã nós estamos finalizando o nosso desafio. Nós vamos ler o último conto do nosso desafio de 5 contos em 5 dias, que se chama Helga. Também um conto bem surpreendente. Então, se você ainda não leu, ainda dá tempo, hein? Faz a leitura aí de Helga, porque aí você vai poder conversar comigo, trocar ideias a respeito do texto. E deixa eu falar uma coisa muito importante. Amanhã nos stories eu coloco o horário, tá certo? Da nossa live. Eu tinha estabelecido um horário, mas aí eu percebo que de repente o horário que eu tinha estabelecido a gente não consegue ter tanta gente participando. Então eu acabo mudando um pouquinho de acordo com o fluxo melhor, né, de pessoas para que possam participar com a gente. De toda forma, se você está assistindo agora e não pôde estar online nas outras lives que foram feitas, todas as lives estão no canal do YouTube e todas as lives estão no feed do Instagram. Então vai lá, assista, compartilhe, dê seu like, assim, ajude esse projeto de divulgação da leitura, de textos literários, para que outras pessoas possam também serem proficientes, terem essa experiência literária que é tão enriquecedora, faz a gente aprender tanto, né? Faz a gente crescer tanto enquanto pessoa. E amanhã é o último dia, né? Com saudade aí do nosso desafio Lígia Fagundes Telles, mas também com o coração cheio de gratidão pela participação de vocês e por ter tido essa experiência de estar analisando e levando, né, divulgando cada vez mais, compartilhando cada vez mais essa obra maravilhosa da Lígia Fagundes Telles. Beijo, pessoal. Até a próxima, quer dizer, até amanhã com Helga.